Vamos meditar na palavra de Deus? Provérbios capítulo 3. Que o Senhor abra o nosso entendimento, e que nós possamos ser alimentados pela palavra de Deus e recebermos nossa vitória. Provérbios capítulo 3. Provérbios é um livro muito, muito instrutivo, né? Provérbios nos ensina tanto, gente. Se você estudar o livro de Provérbios, ele te ensina muito, muito mesmo. Com muita facilidade, né? Não ensina como as parábolas. É assim, é com mais entendimento para nós. Com entendimento mais fácil, na verdade, né? Porque tem livros aqui que é difícil da gente entender. Tem livros que é difícil da gente entender. A gente tem que orar, tem que pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo me dá entendimento disso, né? Mas os provérbios, ele é muito fácil de entender. E vamos estudar aqui Provérbios, capítulo número 3, né? Filho meu, não te esqueças da minha lei. E nós não podemos esquecer da palavra de Deus, gente. Nós não podemos esquecer. O que é a lei? É a palavra de Deus. Filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Então nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então, às vezes você guarda a palavra dos outros, você guarda tanta coisa no teu coração, mas não guarda a palavra de Deus. Às vezes você guardou o Salmo 91, você guardou o Salmo 23, você guardou o Pai Nosso, mas nós temos que guardar não só os salmos, não só uma parte, mas aquilo que podemos guardar. No nosso coração da palavra de Deus, a gente tem que guardar. E para mim guardar mais a palavra de Deus, eu tenho que buscar, né, a palavra. Eu tenho que ler, eu tenho que meditar. Todos os dias eu tenho que me alimentar dessa palavra. Todos os dias eu tenho que buscar a palavra de Deus para que ela fique guardada na minha vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos protege, ela protege a nossa mente. Ela nos dá saúde, ela aumenta a nossa fé, ela aumenta, ela nos dá direção. Louvado seja Deus, ela traz, o Espírito Santo de Deus, ele traz a memória. Se você estiver passando por uma luta, o Espírito Santo vem com a palavra e vai dizer, não temas, eu sou contigo, eu passo contigo na prova. Ele vai vir com a palavra, ele vai dizer, eu derrubo o gigante. Ele vai vir com a palavra, ele diz, eu te sustento, eu te ajudo a carregar a cruz, eu não te abandono. Ele vai vir com a palavra e vai estar todo o tempo na nossa mente, nos ajudando. Louvado seja Deus, mas para isso eu preciso guardar a palavra de Deus. Para isso eu preciso dar crédito na palavra de Deus. Para isso eu preciso valorizar a palavra de Deus. Ontem eu estava escutando a pregação do pastor, e aí o pastor estava pregando, né, e eu conversando com Deus na hora que ele estava pregando. E era sobre Apocalipse, né? Sobre a batalha final, sobre o juízo de Deus. Interessante, né? Que ele estava falando que o Senhor Jesus virá agora como juiz, né? Jesus, ele não virá mais para morrer por ninguém. Jesus não virá mais para pagar pecado de ninguém. Jesus virá como juiz, né? Ele virá com justiça. Ele não virá mais com amor. Jesus virá com justiça. É interessante, né, que a guerra que haverá de Cristo, né, contra Satanás, a qual o Senhor vencerá Satanás, será a última batalha. Interessante que muitos acham, né? Muitos acham que Jesus, ele virá com uma espada na mão, como uma arma, né? Mas na verdade, gente, a palavra de Deus, ela é simbologia, é simbólica. A palavra de Deus, ela é espiritual. Então, a espada que Jesus vai usar é a palavra dele, gente. É a palavra. E sabe, eu estava meditando a pregação e eu estava vendo, meu Deus, olha como é poderoso, né? A palavra de Deus. Ele vai vencer o maligno, não é com uma espada humana, não é com uma espada que vai tirar sangue de ninguém, mas a espada é a palavra. Ele dará uma palavra, louvado seja Deus, que irá acabar com tudo. Ele dará uma palavra que irá destruir Satanás
em tudo, né? Vai encerrar a batalha, ele vai vencer. Louvado seja Deus por nós mais uma vez, né? Ele já venceu a batalha quando ele foi para a cruz. Ele venceu a morte, ele nos resgatou, louvado seja Deus, e engrandecido. Então agora ele virá novamente, mas será para destruir todo o pecado, para destruir todas as guerras, né? Todas as batalhas. Os seres humanos, eles guerreiam, né? Com as armas brancas. Os seres humanos guerreiam com canhões, com tudo, com a bombas nuclear, com essas coisas. Mas Cristo, ele não, a guerra dele não é assim, gente. Cristo, ele vai vir guerrear, sabe com o quê? Com a palavra dele. Basta ele dar uma palavra, gente. Acabou tudo. Basta ele dar uma ordem. Basta ele lançar uma palavra, falar, ele lançar a palavra. Acabou tudo. Entendeu? Muda tudo. Então a espada de Cristo é a palavra. A espada do Espírito Santo é a palavra. Se você for para Efésios, vai falar que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então as pessoas acham que haverá uma guerra, né? Que o Senhor virá com espadas e irão guerrear, né? Derramar sangue. Não, não vai ser assim, não. Ao contrário, ele dará uma palavra a qual irá eliminar todo o mal da terra. Tremendo esse Deus, né? Tremendo. A gente vê as guerras, um tirando a vida dos outros, derramando sangue um do outro, né? E acham que Cristo virá assim. Não, ele virá com seus anjos, dará uma palavra e o inferno vai estremecer. E o inferno vai bater em retirada e o inferno será destruído. Louvado seja Deus, engrandecido. O pecado será destruído. E aí ele manda a gente guardar a palavra dele no nosso coração. E ele continua aqui, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Nós estamos vivendo num mundo violento. Gente do céu, pelo amor de Deus, eu digo, Deus, quanta violência. Eu vi ontem, gente, uma notícia aconteceu em Manaus, né? O filho que diz que é o filho que dizem que ele tem problemas mentais de obsessão, né? Filho de uma pastora, na igreja dela ela era constituída pastora, servia a Deus, vivia para Deus, e o filho tirou a vida dessa mãe. Violentamente, gente, foi muito violento como esse filho, numa discussão, ele tirou a vida dessa mãe, que era uma pastora até da Deus Amor, para você ter uma ideia, né? E eu fiquei pensando e meditando, né, na palavra de Deus, que os filhos ficariam contra os pais. E a gente tem visto muita notícia de filhos tirando a vida dos seus pais, né? Filho, e também pais tirando a vida dos seus filhos. Ela era uma pastora, gente. Sabe o que aconteceu? Ele tem 19 anos, esse rapaz. Tinha 19 anos. Ele tirou a vida da mãe dele de um modo muito violento. Ele tirou, que eu não vou comentar como foi. E depois, sabe o que foi que aconteceu? O Tribunal do Crime pegou esse rapaz e tirou a vida do rapaz de um modo também pior do que ele fez com a mãe dele. Então, a vida dela foi ceifada por causa do maligno que oprimiu a mente do próprio filho, porque a maneira que ele tirou a vida da mãe dele foi diabólica, entendeu? E depois o Tribunal do Crime, também diabólico, tirou a vida do rapaz. Eles não fizeram justiça, né? Porque ninguém faz justiça derramando o sangue de ninguém, né? A justiça de Deus não é isso, não é derramamento de sangue. Ela era uma missionária, né? Da Deus é amor. Ela era uma missionária da Deus amor. E sabe, tudo isso que acontece, gente, eu tomo como exemplo para a minha vida. Eu fico pensando, né, meu Deus, ela orava, jejuava, evangelizava, tinha um bom testemunho, porque muitas pessoas falaram, né, que a vida dela era para a obra, que a vida dela era para servir a Deus, mas tinha esse filho, né?
Por isso que diz que filho de pastor não é pastor, né? Filho de pastor dando as drogas, tem filho de pastor no mundo, tem filho de pastor fazendo coisas erradas, né? E aí aconteceu isso, esse caso, e eu fiquei meditando, né? Eu digo, meu Deus, é uma mulher que orava, uma mulher que jejuava, uma mulher que se servia, mas passou por isso com seu próprio filho, né? Para você ver como é que tá os seres humanos, como é que tá um coração vazio, um coração que não quer saber de Deus, um coração que não guarda a palavra de Deus, um coração que a sua mente está vazia para as trevas. E a gente tem visto nesses últimos tempos a palavra de Deus se cobrindo que os inimigos têm sido da própria casa. Onde que aquela mãe imaginava que o filho dela seria aquele que iria tirar a vida dela, né? Nunca, nunca que uma mãe pensa isso, que o seu filho vai tirar a sua própria vida. Não é verdade, gente? Então, às vezes, a gente que é mãe, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, sabe por quê? Porque, às vezes, o teu filho é teu inimigo. A tua filha é teu inimigo, é tua inimiga, não é verdade? Então a gente tem que ter essa visão. Se você sabe que é violento teu filho, tua filha, então você tem que ter cuidado, tem que vigiar, não é verdade? Muitas das vezes você tem que ter que se afastar para que não perca a sua vida. Eu sempre oriento mulheres que passam violência com o marido, né? Eu não sou pelo divórcio. Cada um tem que lutar pela suportar a imperfeição dos outros. Eu não sou a favor do divórcio, né? Mas eu sou contra aqueles que vivem de aparência. Eu sou contra aqueles que aparenta que é uma família, mas não são. Na é verdade, já são divorciados dentro de casa, repudiam sua mulher, vivem de aparência. Deus é contra isso. Ele mesmo diz que aquele que vive de aparência não permanece, né? Mas quando chega a risco de vida, quando você está correndo risco de vida, você tem que procurar, você tem que vigiar, você tem que se afastar, você tem que tomar uma atitude. As pessoas dizem assim, perdoa, perdoa, né? Quantas vezes ela perdoou esse filho, gente? Várias vezes, né? O que aconteceu? O filho nunca se arrependia de verdadeiramente, não buscava, louvado seja Deus engrandecer. Então, gente do céu, vamos vigiar, vigie com teus filhos, vigie com teus filhos que estão aí na violência, que estão nas drogas, somente vazias, somente sem palavra de Deus. Às vezes as pessoas não tente, né? Não tente os outros. Não é porque eu sou uma pessoa de oração, que você é uma pessoa de oração, que você vai, não, eu vou discutir com meu filho que é viciado, que é violento, porque Deus vai me livrar. Não, não é assim não, gente. Não é porque você ora, porque você jejua, porque você está na igreja, que você vai enfrentar essas pessoas violentas, não. Tá entendendo? É vigilância. O Senhor mesmo disse para nós vigiarmos para não entrar em guerras, vigiarmos para não brigar, discutir com os outros, né? Então a gente tem que ter muita vigilância nos últimos tempos. E escute só. Então, se nós meditarmos na palavra de Deus, ela aumentará os nossos dias, acrescentarão anos de vida e paz. Você vai ter que estar em paz. Olha aqui. Aqui, né, o pessoal aqui de cima não gosta do meu trabalho de oração. Não gosta desse trabalho na madrugada. Eles fazem barulho, eles descontam em tudo. Só eu sei o que eu passo aqui. Mas eu fico em paz, coloco louvor, vou estudar a palavra, fico ouvindo louvor, né? Fico botando a minha mente em Deus, nas coisas de Deus. Enquanto eles estão com raiva, perturbados, né? Fazendo barulho, batendo isso, batendo aquilo, eu fico tranquila, em paz, entendeu? Por quê? Porque o meu coração está na palavra. Eles estão lá perturbados, mas eu estou lá em paz, ouvindo meu louvor, aprendendo a palavra. Então é isso que a palavra faz com a gente, ela nos dá
paz, enquanto os outros estão sem paz, enquanto os outros estão em guerra, enquanto os outros não conseguem dormir por causa que não tem paz. Tem pessoas que não conseguem comer por causa que não tem paz. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém porque não tem paz. São pessoas aborrecidas. Mas tudo isso é porque não tem o quê? A palavra guardada no seu coração, a palavra guardada na sua mente. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E ela diz aqui, ó, se nós fizermos isso, guardarmos a palavra no nosso coração, ela diz aqui, não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas no teu pescoço, amarra no teu pescoço, escreve-as no tauba do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. E a gente precisa confiar em Deus. E não te estribe no teu próprio entendimento. A gente não pode confiar no nosso entendimento. A gente tem que confiar em Deus, gente. Não é verdade? Como eu falei no início, nós somos falhos, nós podemos pecar, nós podemos errar. Não confie que você é forte, que você é poderosa, que você é o forte, que você é o cara. Não confie no teu entendimento. Confie no Senhor. Nós temos que confiar no nosso Senhor. Nós somos falhos, nós somos errantes, pecadores. Nós somos pessoas que podemos cair. Nós somos pessoas que podemos falhar. Gente, no momento de violência é um momento, né? Se o jovem estava lá violento com a mãe dele, qual foi a reação da mãe dele? Então, quem sabe ela também reagiu com violência, que fez o jovem, né? Ela perdeu ali a paz dela, perdeu ali o entendimento dela, né? Perdeu a confiança em Deus e foi para sua força, foi para sua confiança que gerou tudo aquilo. Então, eu sempre digo, né, você que tem um marido violento, não adianta tu querer medir força com teu marido violento, com teu filho violento. Não adianta, gente, você querer brigar com os outros, mão a mão, reagir do mesmo modo que eles estão reagindo com você. Tem batalhas que você ganha sendo covarde. Tá entendendo? Tem batalhas que você ganha se calando, fazendo aquela pessoa entender que você se calou porque a pessoa está certa. Então, nem todas as vezes, porque você está certo, você tem que mostrar para os outros que está certo. Muitas das vezes você vai deixar as pessoas achar que elas estão certas para evitar o mal, para evitar uma briga, para evitar uma morte. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Mas isso não significa que você é errada, né? Não, tem gente que diz assim, por eu estar certa, eu não me calo. Por eu estar certa, eu vou lá falar a verdade. Por eu estar certa, eu vou lá brigar, não é verdade? Por eu estar certa, não, eu não vou me calar, não, porque quem está certo é eu. E Jesus, gente, ele se calou estando certo. Jesus se calou na cruz. Se você prestar atenção, quando Jesus foi para a cruz, ele não abriu a boca para os seus acusadores. E ele estava certo. Então, tem um momento na nossa vida, principalmente, né, mulher com esposo. O esposo está lá, todo errado. E a mulher sabe que ela está certa, aí ela não se cala para o marido. Por quê? Porque ela está certa. Aí o que acontece? Em vez de resolver o problema, acaba aumentando o problema. Então, mesmo que você esteja certa, deixa ele se cala. Se cala para ele, que Deus vai lá agir na vida do teu marido, na vida do teu filho, na vida do teu esposo. Quantas vezes, gente, é preciso a gente se calar estando certo? Quantas vezes a gente tem que saber a hora de falar e a hora de se calar, estando certo, né? Louvado seja Deus. O inimigo, ele quer que a gente guerreie. O inimigo, ele quer que a gente vá bater boca com os outros. Por esses dias aqui, ó, perturbou tanto que quase que eu vou lá bater boca.
Mas Deus não permite, né? Eu digo, não, eu não vou fazer isso não, que é isso que o inimigo quer. E graças a Deus o Espírito Santo me dá domínio, né? Aí fui chorar para Deus, fui orar, fui ouvir louvor. O inimigo, ele quer que a gente vá fazer guerra. O inimigo, ele quer que a gente vá bater boca com os outros. O inimigo, ele quer que a gente fique brigando com os outros, discutindo com os outros. Mas só que nós temos o Espírito Santo de Deus. A gente fica com raiva, mas a gente não deixa aquela raiva nos dominar. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Então, né, eu coloquei na minha cabeça, Senhor, quando eles estiverem fazendo barulho, quando eles estiverem me perturbando, eu vou ouvir palavra, eu vou ouvir, eu vou louvor, vou cantar para ti, vou colocar meu pensamento em ti, não é verdade? Cada um dá o que tem, cada um dá o que tem. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então a palavra de Deus nos ensina tudo isso. E ele diz aqui, ó, continuamos aqui. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Só Deus pode endireitar o nosso caminho. Vereda é caminho. Só Deus, só o Espírito Santo, só a palavra pode endireitar a nossa vida. Às vezes você quer que eu endireite a vida dos teus filhos? Eu não vou poder endireitar a vida dos teus filhos. Eu posso orar pelos teus filhos. Eu posso orar pelo teu esposo, pela tua esposa. Mas não é eu que vou endireitar a vida da tua família. Eu não endireito nem a vida da minha família. Eu oro a Deus e Ele que endireita. A palavra dele que endireita a nossa vida. Então, gente, se nós queremos andar no caminhos verdadeiros, no caminhos certos, a gente precisa da palavra de Deus. Você não tem poder para mudar os teus filhos. Eu não tenho poder para mudar os meus filhos. Você não tem poder para mudar o teu marido, a tua esposa, teu irmão, a tua irmã. Você não tem poder para isso. Nós não temos poder para mudar a vida de ninguém. Louvado seja Deus, somente a palavra de Deus, somente o Espírito Santo tem esse poder na nossa vida, de endireitar a nossa vida, de nos dar entendimento, de nos dar domínio próprio, né? Não faz isso. Então a gente tem que ter muito cuidado e pedir muito para o Espírito Santo nos dominar, gente, nos dominar, colocar freio na nossa vida. A gente precisa que o Espírito Santo coloque freio na nossa vida. Os seres humanos, eles gostam de fazer o que quer, né? Faz tudo o que pensa, faz tudo o que quer, fala sem pensar, né? Não pensa para falar, não pensa para fazer e fica fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, sem domínio, sem direção. Então a gente precisa que o Espírito Santo venha frear a nossa língua. Sempre eu oro, Senhor, abre minha boca para o Senhor falar e me cala quando foi o mesmo. E sempre eu orei assim, gente. Por quê? Porque eu sei que eu posso falar de mim mesmo. E eu não quero falar de mim mesmo, eu quero que venha do Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito Santo de Deus, gente, pode te ajudar e pode me ajudar. Quando eu entro nessa live, eu digo para Deus, Deus, eu não posso ajudar eles, mas o Senhor pode. O Senhor pode ajudar cada um que entra lá, cada família que entra lá, cada mulher, cada pessoa que está precisando de uma palavra que vem de ti, Senhor. Eles não precisam de mim, eles precisam de ti. Então, sempre eu oro assim. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor nos ensina, gente. A palavra de Deus nos ensina, nós temos que aprender, nós temos que encher o nosso coração da palavra dele, guardar a palavra dele no nosso coração. Não é fácil, gente. Quantas pessoas estão no seu limite? Quantas pessoas não aguentam mais? Quantas pessoas estão na caminhada se arrastando, com pouca fé, mas estão lá, né, permanecendo. Senhor, eu estou aqui com pouca fé, eu estou me arrastando. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, eu estou no meu limite. O ser humano, ele tem limite para tudo, né? Tudo, e você é nesse momento que você tem que pedir renovo de Deus. Senhor, me renova a minha fé. Senhor, me dá ânimo, eu estou desanimada, né? Venha com ânimo, me dá ânimo. Esse mundo está me desanimando. Esse mundo, Senhor, é maligno. Esse mundo está frio. As pessoas estão frias. As pessoas não têm amor. As pessoas estão fazendo a gente ficar com medo delas, né?
Sinceramente, hoje, quantas famílias não estão com medo de alguém que é viciado dentro da sua casa? Esse caso que aconteceu em Manaus, gente, quantas mães que têm filhos viciados devem estar com medo, né? Meu Deus, quantas mães, por causa desse acontecimento, não estão com medo? Quantas mulheres têm medo de sair de casa? Por causa dos estupros, por causa dos assaltos, por causa dos sequestros. Quantas pessoas têm medo até de viver dentro dessa casa? Trancam tudo, colocam tudo quanto é proteção na sua casa. Porque as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de ir trabalhar, as pessoas estão com medo de ir para a escola, as pessoas estão com medo de mandar seus filhos para a escola, as pessoas não podem mais confiar em ninguém, não pode confiar nem na sua própria família. Então a gente precisa de Jesus, a gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa entender das guerras espirituais, a gente precisa estar em oração e jejum. Então eu aprendi a orar e a jejuar, a ter vida de oração e ter vida de jejum. E quando você tem vida de jejum, o reino das trevas, ele perde força, né? Ele perde força. Louvado seja Deus, engrandecido. Eu tenho um testemunho de vida, eu sei o que é. Eu sei o que é viver com pessoas viciadas. Eu vivi isso na minha vida. Mas o Senhor me livrou. E depois que eu entreguei minha vida para Jesus, gente, pronto. Acabou. O reino das trevas não conseguiu mais me atingir como ele conseguia antes. Então vamos continuar aqui para nós encerrar. E ele diz aqui, né? Se nós guardarmos a palavra, se nós buscarmos a palavra, o que que vai acontecer? E nós não podemos ser sábio. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Era o que eu falei no início. Se você vê que a pessoa quer brigar com você, que a pessoa quer discutir com você, se aparta desse mal. Não vá ficar, tá entendendo? Não vai entrar em briga, não vai entrar em guerra, não vai entrar em confusão. Se a parte daquilo que é mal na tua vida. Se você sabe que aquilo é mal, se aquilo é errado, então se aparta, se afasta. Se afasta por um tempo. Que nem a mãe da Jerusa, tá afastada do próprio filho dela. Olha aí, o irmão dela mora com a Jerusa, que é viciado, e não mora com a mãe. Então por quê? Porque a mãe sabe que ele é um mal para ela. Infelizmente, gente, não é porque é filho que vai dizer que o meu filho é um bom filho. Não, ele é um mau filho por causa dos vícios. Então não adianta você chamar o mal de bem só porque é teu filho. Não, tá fazendo a maldade, tá praticando a maldade, é viciado, é violento. Aí não adianta você dizer, não, ele é bonzinho, não, ele não é violento, não, ele é obediente. Não adianta, gente, você tá enganando quem? Quem você está enganando? É você mesmo? Então a gente não pode viver por o nosso entendimento. Pode ser nossos filhos, mas tá errado, tá errado. Não adianta. Não é porque é meu filho que eu vou dizer, você tá certo. Não existe isso na lei de Deus. Errado tá errado, certo é certo. Não somos filhos de Deus, não somos? Somos filhos de Deus, mas ele sabe quem está errado, quem não está. Ele sabe quem segue as leis dele e quem não segue. Ele sabe quem serve a Deus e quem não serve. Ele sabe quem é bom e quem é mau. Ele sabe todas as coisas. Ele, como pai, ele conhece os filhos dele. Louvado seja Deus. E ele não é porque Deus é nosso pai que ele vai dizer que eu, estando numa vida errada, que eu estou certa. Não, ele como pai, ele vai chegar comigo e vai dizer, você está errado, larga essas práticas mal, conserta a tua vida, corrige a tua vida, se afasta do mal, não é verdade? Porque não adianta, é meu filho, eu amo meu filho é odiado pelos outros. É como se você quisesse dizer que, não, ele é meu filho, ele está certo. As pessoas que estão erradas, não, ele é teu filho, mas tem prática errada. Ele é teu filho, mas tem costumes errados. Ele é teu filho, mas está fazendo coisas erradas que não agrada a Deus. Você ama teu filho, mas você sabe que ele está no erro. É isso que a gente tem que entender. Deus nos ama, mas ele sabe quando estamos nos erros. Deus nos ama, Deus ele quer o nosso bem. E ele está aqui falando para nós, te afasta do mal, te afasta disso.
estamos aprendendo. E nós temos que obedecer a Deus, né, gente? Sempre falo isso. Nós temos que obedecer a Deus. Aquele que obedece a Deus, as bênçãos alcança. E os seres humanos têm uma dificuldade para obedecer. Felizes os pais que ensinaram os seus filhos a obedecer. Porque tem pai que ensinou seus filhos a obedecer, né? Principalmente os pais antigos, que colocavam limites, que mostravam: aqui quem manda é eu, aqui a autoridade é eu, aqui você tem que me respeitar. Podem jamais deixar o filho ser autoridade. Tem pais que são sustentados pelos filhos. Aí o que ele faz? Os filhos querem mandar na casa. Não, eles podem até sustentar, mas mandar nos pais eles não podem, não é verdade? Louvado seja Deus, então, no reino espiritual, assim, há autoridade. No reino espiritual, o próprio Satanás, ele vai, eu quero guerrear com o diabo, né? Quero guerrear em oração. Aí ele vai dizer: tu não tem autoridade nem na tua casa com teus filhos fazem o que tu quer, teus filhos bagunçam, teus filhos mandam, tu não tem autoridade com teus filhos. Tu quer ter autoridade comigo? Então o inimigo ele é muito sujo. Ele é muito sujo. Ele quer fazer a gente perder a nossa autoridade e começa dentro de casa. O esposo tem que ter autoridade com a mulher, né? Ele é o cabeça, ele tem que ter autoridade em Cristo, não em violência, gente, né? Porque tem homens que usam a autoridade do homem para com violências com mulher, com agressões, não com escravidões, não é assim. É a autoridade espiritual, é a autoridade de proteção, é a autoridade de liderança, é a autoridade, louvado seja Deus, que coloca a ordem na casa e não deixa a casa bagunçada. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Então, em guerras espirituais, gente, o inimigo diz assim, o inimigo fica rindo, ele fica rindo. Pensa que tá aí me confrontando, não tá nem confrontando. Pensa que tá fazendo alguma coisa, não tá fazendo nada, não. Deus nos abençoa pela fé que nós temos. Mas guerrear com Satanás, gente, não é qualquer um que guerreia, não. Não é qualquer um que guerreia com ele, não. Porque lembra lá que quando Paulo expulsava demônios, né? Paulo tinha uma autoridade na terra. E o que aconteceu? Os filhos do sacerdote foram imitar a Paulo, foram expulsar demônios. Aí o que foi que aconteceu? Os demônios falaram para eles: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas tu. Por quê? Porque o demônio sabia que aqueles filhos não tinham autoridade, não tinham vida com Deus, não tinham vida de obediência. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Em toda família precisa respeito e obediência. Filhos que não respeitam o pai, né? Tem filhos que querem ser mais do que os seus pais, porque tem uma faculdade, porque sabe ler, porque sabe escrever, porque tem um doutorado, porque tem curso disso, curso daquilo. Eu conheço uma pessoa que, por causa que é pastor, acha que é mais autoridade do que o pai e a mãe. Aonde que na Bíblia fala que porque por ser um pastor é mais autoridade do que a mãe e o pai? Não, pelo contrário. O mandamento que está lá está escrito o quê? Honra teu pai e tua mãe. Não é porque é um pastor agora não vai honrar o pai. Tem pessoas que receberam lá a consagração de pastor, aí se acham na maior autoridade do que seu pai e sua mãe. E com Deus, meu filho, tu não tem essa autoridade, não. Porque tu tá fora da palavra. Tu pode ser pastor, mas tu tem que honrar teu pai e tua mãe. Porque, gente, um pastor que não honra seu pai e sua mãe tá fora da Bíblia. Tá fora da Bíblia. Então não é por causa lá que foi consagrado um pastor que vai ser maior do que o seu pai, não. Nós não somos maior do que Deus. É verdade? Nós não somos maior do que Deus. Então, se você não honra teu pai e tua mãe sendo um líder espiritual, tá fora da palavra. E aí vamos continuar para a gente encerrar. Honra o Senhor com a sua fazenda e com as suas primícias, né? De toda a tua renda.
e se encharão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, todas as vezes que você honra, né, a Deus com tudo, tudo, com teus louvores, com tuas premissas, com a obra, seja com o que for, o que vai acontecer? Haverá um transbordamento na tua vida. Aí ele diz: Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Mas tem pais que não servem a Deus, também agem com maldade. Verdade. Eu estou falando dos que servem a Deus. Porque o que você colocou aí é verdadeiro. A gente tem que. Quem é casada tem que obedecer o marido no Senhor. Se teu marido usa droga, aí ele manda tu usar droga junto com ele. Tu é uma cristã, tu é uma serva de Deus. Tu não vai obedecer o teu marido, né? Tu vai obedecer a Deus. Se teu pai é um traficante, aí vai mandar você, como filho, também seguir lá aquele caminho do tráfico. E você está na igreja, você está lá servindo a Deus. Você vai obedecer teu pai ou a Deus? Você vai obedecer a Deus. Você vai dizer para o teu pai lá que é traficante: Pai, eu te amo, mas eu não vou ter essa vida para minha vida. Eu não quero essa vida. Eu quero minha vida do bem. Eu quero minha vida com Deus. Eu quero o caminho certo. Eu não quero o caminho errado. Aí sim, aí nós estamos respaldados pela Bíblia. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo as coisas erradas que estão mandando nós fazermos. Estamos entendendo? É obedecer no Senhor, gente. Na palavra. No Senhor é na palavra. Então, é isso que nós somos respaldados. Se são os pais estão no Senhor, temos que obedecê-los. Mas se os pais não estão no Senhor, se o marido está no Senhor, obedeça aquele marido. Mas se ele não está no Senhor, a primeira coisa que as mulheres fazem é confrontar esse falso líder, né? Tu que prega, mas prega lá, prega na igreja, mas aqui dentro de casa eu sei quem tu é, né? Tu prega, tu canta na igreja, tu louva na igreja, tu ora na igreja, mas aqui dentro de casa eu sei quem tu é. Aqui dentro de casa eu sei que tu não é o que tu prega. Aqui dentro de casa eu sei que tu chama palavrão, né? Lá na igreja tu não chama palavrão. Lá na igreja tu não mostra que tu vê filme de pornografia. Lá na igreja tu não mostra o que tu faz, mas aqui dentro de casa, eu, como tua mulher, vejo. É isso que a mulher vai confrontar o marido, né? Vai confrontar. E muitas das vezes é Deus usando a mulher. Aí, né, a pessoa diz, até expulsa o demônio. Até diz que é o demônio que está falando na boca da mulher. Não é não. Não é não. É a mulher que conhece o marido dela, quem ele é dentro de casa. Vê na igreja louvando, pregando, orando, né? E dentro de casa não ora, não prega para a família, não fala na palavra, não louva para Deus, nem pega na Bíblia, só pega na Bíblia quando vai pregar. Tem muita gente que só pega na Bíblia quando vai pregar, né? Ah, não, já conhece a palavra, já é doutor na palavra, já fez teologia, já fez tudo quanto foi dia, mas aí não precisa. Vamos, é o dia de eu pregar, pego a Bíblia e vou lá e prego, né? Não tem mais intimidade com a palavra, não tem mais intimidade com a Bíblia. Já sabe que está escrito, já sabe que o Espírito Santo usa, aí pronto, pegou a Bíblia, já sabe que Deus vai mover lá, vai fazer o movimento, né? Mas não tem mais vida com a Bíblia, não tem vida, não tem testemunho na sua casa. Louvado seja Deus. Gente, a gente é muito observado, muito, muito observado. A palavra de Deus diz que há uma nuvem de testemunhas, né? E dentro da nossa casa, eles sabem quem nós somos. Eu sempre digo isso. Quantas vezes teu filho te vê com a Bíblia aberta? Quantas vezes teu filho, tua filha te vê orando, te pega de joelhos dobrado, entra no quarto e te vê orando de joelhos? Quantas vezes a tua família te vê com lágrimas nos olhos porque você estava chorando em oração, né? Então, nós somos rodeados de cada testemunho. O teu filho pode estar errado.
A tua filha pode ter errada, mas eles mesmos vão dizer, eu não oro, mas a minha mãe ora. Eles mesmos vão dizer, eu não oro, mas o meu pai ora. Não fala do meu pai não, porque eu sei quem ele é dentro de casa. Ele é um servo de Deus. Na igreja, ele é um servo de Deus dentro de casa. Ela é uma serva de Deus na igreja e ela é uma serva de Deus dentro de casa. Porque no templo todo mundo é santinho, né? Todo mundo é adorador. No templo a maioria está em espírito. Mas sai do templo, sai lá do templo para te ver quem tu é. Sai lá do templo para ver quem nós somos. Nós continuamos na mesma prática de adoração, de culto, de reverência, de temor a Deus. Nós continuamos na mesmas práticas que nós temos dentro do templo? Muitas das vezes não. Né? Chegou em casa, tira a roupa de crente. Chegou em casa, tira a roupa de pastor. Não é verdade? Chegou em casa, não, eu só sou crente lá no templo. Dizia para o pastor, Jesus voltar, se as pessoas estiverem dentro do templo, vai subir tudinho, né? Eu que dizia, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que dentro do templo há o joio e o trigo. Que dentro do templo há as loucas e as prudentes. Que dentro do templo há os bodes e as ovelhas. Então a gente sabe que dentro do templo tem pessoas que não serão salvas. Jesus, ele deu a vida dele por todos nós, seres humanos. Mas nem todos serão salvos. Sabe por quê? Porque não guardaram a palavra, não praticaram a palavra, não se limpam pela palavra. Então, irmã, mas nós não somos salvos pelas obras, né? Nós somos salvos por Cristo. É por Cristo que nós somos salvos. Mas esse Cristo, ele nos transforma, ele nos limpa, ele nos lava. Aqui na minha casa tem muito mofo, né? Tem muita humildade. Então tem uma parede no quarto que sempre ela tá com mofo. Aí eu tenho que ir lá, tá esfregando, tá limpando. E essa semana que passou, eu tava limpando, porque aqui começou o verão, né? Então eu tava limpando, eu tava dizendo, Deus, eu sou assim mesmo. Eu estava falando para Deus, limpando aquela parede. Aí eu estava dizendo para Deus, Deus, eu sou assim mesmo. Eu tenho que estar esfregando o sujo que é em mim. Porque senão o sujo vai crescer em mim. Eu estava limpando a parede, gente, e lembrando que a palavra faz isso na nossa vida. Se nós não buscarmos a palavra de Deus, a sujeira que está em nós, ela vai aumentar. Se eu não limpar o mofo que dá, né, por causa da humildade, ele vai aumentar rapidamente. Então é isso, por isso que nós buscamos a palavra, live de oração, mas sem palavra não dá. Tem que orar e tem que ter a palavra, porque a palavra vai nos limpar para que o pecado não cresça na nossa vida. Não cresça, para que a sujeira não cresça na nossa vida. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, gente. Nós precisamos de oração, mas nós precisamos da palavra de Deus, entendeu? O Senhor repreende e repreende, né? Ele diz aqui, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, gente, não existe amar e você deixar a pessoa fazer o que quer. Né? Não existe você amar, eu amo meu filho, deixa ele fazer o que quer. Não. Você ama o teu filho e você vai falar para o teu filho, meu filho, isso está errado. Meu filho, isso não está certo. Teu filho pode não concordar, pode não gostar, pode ficar com raiva, mas é por amor que você corrige teu filho. É por amor que você corrige tua filha. É por amor que você está falando, porque você não quer que teu filho sofra. E Deus é assim, ele nos corrige. Gente, hoje as pessoas só querem pregar o evangelho de motivação. As pessoas só querem pregar o evangelho de vitória. As pessoas só querem pregar o evangelho, né, de prosperidade. As pessoas não querem pregar o evangelho de correção, que nos corrige a mim e corrige vocês. Então, a palavra de Deus sem correção não é, assim, é apenas uma palavra que te motiva a ter fé. É uma palavra que diz assim, fica no pecado, que
tu vai receber tua bênção. Não. Se nós permanecermos no pecado, nós receberemos a maldição dessa prática. Dessa prática. Então a gente não podemos viver no pecado. Por isso que todos os dias a gente está se arrependendo, todos os dias a gente está se humilhando, todos os dias a gente está dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a dominar minha ira, me ajuda a dominar meus desejos, me ajuda a dominar os meus pensamentos. O Espírito Santo, meus pensamentos aqui mal, né? Às vezes você está com um pensamento mal, aí o que você tem que fazer? Você tem que dizer para o Espírito Santo, o Senhor é meu ajudador. Eu estou pensando mal, eu estou aqui com pensamentos ruins, mas me ajuda, me tira esse pensamento. A tua palavra diz que o Senhor é meu ajudador. Aí o que acontece? Ele vai te ajudar, vai tirar esse pensamento, ele vai te fortalecer. Às vezes você está desesperada, pedindo socorro, o que você faz? Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Eu estou aqui desesperada, Senhor. Tira esse desespero do meu coração. Tira essa aflição do meu coração. Aí o que vai acontecer? Você vai se acalmar. Né? O Espírito Santo vai te acalmar. O Espírito Santo vai te dar um domínio para aquele momento difícil que você tá passando. Ele vai dizer: eu estou aqui com você nessa fornalha. Eu estou aqui com você nesse deserto. Eu estou aqui com você nessa prova. Eu não te abandono. Eu estou aqui ajudando tu carregar essa cruz. Né? Porque nós temos uma cruz para carregar. Jesus, ele disse: aquele que quer vir a mim, pegue sua cruz e me siga. Porque tem um monte de crente achando que estão seguindo Jesus, mas sem carregar a cruz. Só é no bem bom, né? Só é na prosperidade, só é na facilidade, só é no crescimento, só é nas portas abertas, só é na fartura, sem cruz. Mas os verdadeiros crentes, eu quero ver, tem uma cruz ali que ele está carregando. E essa cruz tem o peso da salvação. Essa cruz, ela é a chave da vitória. E tem muitos crentes aí que não querem carregar a cruz de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, eu, filho de Deus, carregar a cruz? Eu, filha de Deus, passar por isso? Eu, filho de Deus, faltar as coisas na minha casa? Eu, filha de Deus, ir presa? Sou filha de Deus. Tem crente que não quer carregar a cruz. Tem crente que é crente da boca para fora, sem cruz, né? Mas não adianta, sem cruz não tem salvação, gente. Jesus foi para a cruz para nós sermos salvos. Aí como é que a gente... Né? E ele disse na palavra dele, que aquele que quer vir a ele tem que pegar a sua cruz para o seguir. Aí você quer seguir Jesus, mas não quer a cruz? Não vai ter salvação. A gente está passando por tudo que estamos passando, sabe por quê? Porque nós estamos carregando a nossa cruz. A tua cruz pode ser a financeira, a tua cruz pode ser saúde, a tua cruz pode ser relacionamento, a tua cruz pode ser até dentro do templo, a tua cruz, você sabe aquilo que tem sido cruz. O que é cruz? É um lugar de maldição, é algo ali que, na tua vida que tu está vendo que é sofrimento na tua vida. Você está sofrendo pelos teus filhos, tu está sofrendo pelo teu esposo, tu está sofrendo pela tua família, tu está sofrendo, tu está carregando as dores, carregando a cruz, né, ali, porque teu filho está nas drogas. Isso para você é uma cruz. Por quê? Porque é uma dor, é uma humilhação. Você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus. Eu fico imaginando essa mãe, que era uma missionária, que o próprio filho tirou a vida dela. Eu imaginava assim: meu Deus, eu estou pregando tua palavra e meu filho está nessa prática. Era uma cruz para aquela mãe. Era uma cruz, por quê? Porque ela queria ver o filho dela servindo a Deus. Então, cruz é isso na nossa vida. É o pecado dos outros, é a vergonha que os outros fazem a gente passar. Porque se você entender o sentido da cruz, gente, Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Jesus se fez de maldito por causa de nós. A cruz representa a maldição, representava o pecado, representava o erro. Então, Jesus ele passou por tudo aquilo, mas era por causa de nós. E você está passando isso por causa do teu filho, por causa do teu esposo, por causa da tua família, por causa de vidas que você ora. Porque não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz.
Não existe esse evangelho que diz aí, eu sou filho do dono do ouro e da prata. Então eu vou viver como sem cruz. Eu vou viver no carrão, eu vou viver, né, na mordomia, eu vou viver comendo do melhor, comendo do bom e do melhor, porque eu sou filho do dono do ouro e da prata. Gente, Jesus era filho do dono do ouro e da prata. Jesus era filho do dono do reino do céu, do reino da terra. E ele passou por tudo que passou. Aí a gente quer ser melhor do que Jesus, gente. Fora da Bíblia, fora da palavra. Louvado seja Deus. Entendemos? Então não existe evangelho sem cruz. Não existe. Não existe esse evangelho aí que tudo é só vitória. Antes da vitória tem uma luta. Antes do dia de sermos aprovados, tem uma prova na nossa vida. Antes de chegarmos no céu, tem a nossa cruz para nós carregarmos. O próprio Jesus disse que nós iríamos beber o cálice que ele bebeu. Nós seríamos odiados, nós seríamos perseguidos. Nós temos visto aí na China, na Indonésia, o quanto a perseguição aumentou contra os cristãos. A palavra de Deus está se cumprindo, gente. A gente está vendo as bem-aventuranças acontecer. Pessoas morrendo por causa do amor a Cristo. Você já pensou? O próprio Jesus, ele foi o primeiro a dar a vida dele por nós. Agora é nossa vez. Agora é nossa vez de provarmos que vamos dar a nossa vida por Cristo. Não negar a Cristo. Não negar a palavra de Deus. Não negar ao Senhor Jesus. Agora vamos ver quem é crente e quem não é crente. Porque muitos vão. Quem é que vai querer passar pela dor? Quem é que vai querer ser preso? Quem é que vai querer, né, sofrer dores por causa de Cristo? Aquele que não está preparado, aquele que não foi ensinado para isso, aquele que só prometeram para ele, não, Cristo vai me livrar, que não, ninguém vai tocar em mim, porque os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. O próprio Jesus era o anjo na terra e ele foi para a cruz. Então a palavra é muito clara, gente. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Nós iremos vencer com Cristo Jesus e iremos viver, iremos receber a nossa herança. Nós seremos co-herdeiro de Cristo. Nós seremos aquele que viveremos no reino do céu. Aqui na terra passamos por tudo isso, mas no céu, meu querido, não, no céu não vai ter ódio. No céu não vai ter invejoso, no céu não vai ter perseguidor, no céu não vai ter espertinho, espertinha, né? Que querem crescer enganando os outros. No céu não vai entrar enganadores. No céu entra arrependidos. Aqueles que recebi Jesus no meu coração, recebi. Mas sem arrependimento do pecado, ainda não é justificado na minha vida que Jesus está na minha vida. Porque tem muita gente que aceitou Jesus, mas ainda não se arrependeu do seu pecado. Então eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que me arrepender primeiro dos meus pecados para poder receber Jesus. Porque tem gente dizendo, eu aceito Jesus, sem arrependimento. Porque o céu é lugar de arrependidos. Senhor, eu pequei, eu errei, eu sou mal. Senhor, eu reconheço aqui os meus erros e eu estou me arrependendo e te recebo como uma nova criatura. Então, esse sim entrará no reino do céu. Esse sim, essa sim será justificada por Cristo. Está entendendo, louvado? Tanto é que João disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Então, ele sabe que nós podemos sim pecar, nós podemos falhar, mas ainda assim teremos um advogado. Por quê? Porque você não vai pecar por querer viver na prática. Tá entendendo? Você pode pecar pelo momento que você não vigiou, pelo momento de desespero, pelo momento que você estava ali sem vigilância. E o que acontece? Aí você peca. Mas aí o Senhor sabe que a tua vontade não era pecar. Tá entendendo? Então, o pecado é aquilo que eu faço com o entendimento que eu quero fazer.
Não é aquele pecado que eu faço, mas porque eu não quero fazer. Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quis, eu não consegui vencer minha carne. Não é isso que eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero andar no teu caminho, eu quero andar na verdade, eu quero praticar a tua lei. Aí, isso aí o Senhor vê em você. E aí ele sabe que você falhou, mas não porque você estava querendo falhar. É a guerra do espiritual contra a nossa carne. A guerra que você passa contra você mesmo, né? Meu Deus, pequei de novo. Meu Deus, eu não posso pensar isso. A tua palavra não ensina isso. Então, entendendo? Você vive em guerra com você. Senhor, tua palavra diz para mim não fazer isso, mas eu estou aqui fazendo. Às vezes você está fazendo por causa da depressão, às vezes você está fazendo por causa do sofrimento que você está passando. Às vezes você está fazendo por causa daquele momento que você está vivendo, aí você lá, por falta de vigilância, pela tua necessidade, aí você paga e faz. Entendemos? Mas não, aí na hora você se arrepende. Você vai chorar. Senhor, pequei de novo. Senhor, eu já me arrependi, por que eu continuo pecando? E você vai se humilhar novamente para Deus. Senhor, eu sei que não era para mim fazer, eu não consegui vencer a minha carne, me ajuda a vencer a minha carne. Gente, a maior guerra não é contra demônios, não é contra, não é contra as pessoas. A maior guerra é contra nós mesmos. Para nós vencermos a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vontade. Essa é a maior guerra que nós vivemos, né? É lutar para nós sermos servos, servas de Deus, para nós agradarmos a Deus, para nós vivermos segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, né? Essa é a maior guerra que nós vivemos, passamos e enfrentamos. É a guerra para obedecer essas leis aqui que Deus nos deu. Amém? Essa foi a palavra, gente.